Bom dia aí, domingo ensolarado aqui em Suape, acabei de fazer um navio, o primeiro que eu inaugurei depois dos meus 83 anos completados a semana passada, e subimos e tal, e fizemos e acabamos, e estamos aqui fazendo essa entrevista documentária sobre a nossa profissão de praticar. É uma profissão muito anônima no passado, quando eu comecei, e hoje muito disputada, muito falada, e mal falada algumas vezes, né? Mas ninguém sabe que tipo de trabalho nós fazemos, a importância do trabalho de praticar, a importância, né, a importância financeira. O que é que nós produzimos, né? O que é que o prático faz, como preservar o meio ambiente, como acabar com todas as dificuldades de navios, super navios entrarem em horas assim, muito íngremes, vamos falar assim, né? E tudo mais. Então, é uma história bonita, porque para início de conversa, pouca gente fala isso, mas fala-se em prático na Bíblia, fala-se em prático na Mesopotâmia, Tigres de Eufrates, havia práticos lá. É uma coisa antiquíssima, né? E nós somos uma entidade ou uma atividade que nasceu no mesmo decreto imperial que abriu os portos brasileiros às nações amigas. Todo mundo estudou isso no primário, no ginásio. É uma época dessa aí. Então, nós somos uma profissão regulamentada, sempre regulamentada. A atividade e não a profissão propriamente dita. Isso é uma reclamação que eu tenho antiga, que no final eu vou dizer qual foi minha intenção, mas enfim, eu acho que eu vim bater no Porto do Recife, porque eu morava em São Lourenço com meu pai, ele era bookkeeper, né, da Great Western Railway System, e lá morava em São Lourenço, na beira do rio, numa casa dos ingleses, e até hoje a casa está lá. A casa hoje são 4 casas, sobrado, na beira do rio, e eu tenho a impressão que eu caí na água do Capibaribe e vim bater no Porto do Recife. Na época, o terceiro maior porto do Brasil, o quarto da América Latina. Era Santos, Buenos Aires, Rio e Recife. Recife tinha antes de ter esse termo, chamaram, inventaram corredor de exportação, o Recife era uma coisa natural. Ele exportava óleo de oiticica e cera de carnaúba do Maranhão e do Piauí, por aqui. Agave, era uma coisa terrível. E eu fui trabalhar, bem jovem, numa empresa de navegação americana chamada Moore McCormack Line. Na época, a navegação era uma coisa assim, estrondosa, e a navegação americana tinha 4 grandes empresas, era Moore McCormack, a Delta Line, US Line e President Line. E aqui tinha escritório filial deles aqui. E eu fui garoto, estava falando inglês, eu sempre fui curioso, fui aprender inglês. Eu fui um autodidata com a dificuldade enorme que eu tinha, filho de uma viúva pobre, né? E eu simplesmente arrumei uma gramática velha, aprendi inglês, e fui lá pedir emprego, porque eu soube que tinha uma vaga nessa empresa americana. E lá chegando, o gerente disse: o senhor sabe falar inglês? Assim, tal coisa e tal. Aí eu disse: olha, eu gostaria de fazer uma carta, né, um ofício, né? Esse sabe até na máquina, direitinho. Eu tinha aprendido uma datilografia na escola, né? E ele disse: então faça um ofício a mim dirigido. Meu nome é Alderico Costa, era o gerente. Aí eu senti lá, bati datilografia, uma carta em inglês. Ele disse: não era em inglês, eu disse: desculpe, eu faço em português. Não, tudo bem. Ele se espantou, porque não era comum na época. Eu estou falando em 1959, 60, né? Do século passado. Então, poxa, eu peguei um emprego, fiquei trabalhando ali. Depois de algum tempo, foi quando então nós tivemos uma amizade feita com um prático antigo, Silvio Araújo Carneiro, tio do grande advogado criminalista Braulio Lacerda, né? E ele disse: Augusto, tu estás estudando já direito, a essa altura eu com 22 para 23 anos, então vai ficar aí trabalhando no escritório, escriturário, sei lá, por que tu não vai ser prático? Eu digo: rapaz, eu tenho visto você trabalhando, porque tem 3 tipos de prático: marinha mercante, marinha de guerra, que hoje em dia tomou conta do pedaço, e terráqueo. Há quem diga que os melhores práticos são os terráqueos, e que nunca foram marítimos. Eu não estou puxando a brasa para minha sardinha, mas eu sou terráqueo, eu nunca embarquei em navio, nunca fui oficial de náutica, muito menos oficial de marinha. Mas enfim, eu comecei a estudar devagarzinho e tal, eu levei uma vantagem de falar um inglês já bem bom, que eu já estava ensinando inglês, imagina, né? Para comer, né? Dificuldade. Então eu fiz um concurso, eu e todos levaram o pau. E disseram lá na capitania que eu era astronauta, estava direito, então botaram uma prova danada que ninguém passou. Aí fizeram outra e eu passei. Havia, até aquele momento, um hábito de pai para filho e para neto. Para você ter uma ideia, a prática do Recife tinha lá um avô, filho e um neto, todos 3 práticos, né?
era na base de pai para filho, realmente. Deixou de ser nesse momento que eu entrei. Eu marquei época, né? Em 1965, né, eu virei praticante de prática, né? É o cara que entra para aprender a arte de navegar em águas restritas sobre todos os problemas, chuva, vento e por aí. Eu fui e comecei a trabalhar nessa época e estou trabalhando até hoje, como você já viu, em movimento aí subindo e descendo. Eu me identifiquei muito nessa, advoguei 10 anos e direito marítimo, fui correspondente de Pedro Calmon lá no Rio, que é o papo do direito do comércio. Ensinei na faculdade, mas eu sou mesmo, eu tenho maresia na minha alma, sabe? Eu tenho maresia, eu me sinto assim, em casa, no ar. Tanto é que agora, nesse momento da minha vida, eu estou subindo, descendo, até hoje os comandantes têm, ninguém tem nada contra mim, não vem mais para cá, não, pelo contrário, você não vai voltar para sair com o navio. Isso me envaidece, né? Mas eu tenho pé no chão. Estou sentindo que está chegando a hora eu sair dessa atividade, porque, velho, é um negócio... Mas a minha praticagem, ela era feita de pessoas locais. Não era minha, era todas as praticais brasileiras, da Amazônia até o Rio Grande do Sul, os práticos eram práticos do local. O concurso era feito na Capitania do Esporte, localmente. Hoje não. Hoje ela é feita, um exame de seleção, é feito no Rio de Janeiro, na Marinha, né? A DPC, etc., sob a batuta da DPC, Diretoria de Portos e Costas da Marinha. As praticagens são escolhidas pela nota do examinado, né? Se você tirar, digamos, 10, qual é a melhor praticagem? Você mora onde? E o cara então vai porque mora no Rio, a praticagem do Rio, então está em casa. Não, eu moro em Santos, eu quero ir para Santos. Então, hoje em dia, você escolhe a praticagem que vai mediante a nota que ele tirou, né? O prático deixou de ser prático do local. Ele é do local tecnicamente, mas não tem nada, não conhece Recife, nem conhece ninguém. Né? Essa é a história da praticagem. Antigamente havia mais assim, sabe? Uma certa, eu diria, fraternidade entre os práticos. Né? Não era de pai para filho, porque todos eram culturalmente daquele local. Recife falava-se arretado, vai brincando, bichinho, vai te danar, entende? Essas coisas todas. E hoje em dia não. Hoje em dia a praticagem nacional era hoje toda mesclada de carioca, de gaúcho, de tudo quanto é. Tem gente até do mato de Minas Gerais, que nem mar tem lá, mas tem uma colega aqui nossa, que é uma grande prática, foi piloto, Maria Mercante, brasileira, e fez o concurso e passou, e hoje tornou-se uma grande prática, e chama-se Vanessa, nossa grande colega, a única feminina aqui na nossa praticagem. Mas uma pessoa espetacular, de casada, tem uma filhinha chamada Lara, né, casada com um médico, colega dela, amigo lá das terras dela, lá das Minas, as alterosas, como diziam. Enfim, é uma atividade sensacional, porque o grande lance da história toda é aquela história de você estar no escritório, abrir a porta, entrar um cara, sentar, estou com dor de cabeça aqui, estou enxergando bem agora, daqui a pouco entra outro, a mesma coisa. Eu acho que isso indói do cara. Praticamente não. Você vai para o navio, não tem um navio igual ao outro. Todos os navios são diferentes. É o comando, a tripulação, chama equipagem, né? É a manobra em si, porque tem sempre o vento muda, o tipo de navio e tal, e você está hoje, amanhã e depois sempre em contato com pessoas que você eventualmente viu no passado, quando a Marinha Mercante Brasileira era muito grande, era assim, é tudo brasileiro, a maioria. Hoje não, hoje é tudo estrangeiro. Então você chega hoje, daqui a pouco, no outro dia, já estou totalmente no outro ambiente, com outras pessoas que eu nunca vi e jamais vou ver novamente. Me dá uma sensação assim de descobrir alguma coisa, um contato primeiro e nunca mais vou ver esse cara. E descubro coisas sensacionais, tipo, por exemplo, essa coisa que o espiritualidade, o espiritismo fala muito, de você se identificar com a pessoa, se olhar assim, cara, se eu lhe conheço de algum lugar, nunca vi na minha vida, isso eu também, tem que eu já lhe vi, entende? Você já esteve na Rússia? Eu digo, nunca, até porque o brasileiro era proibido de ir à Rússia. Eu tenho um comandante aqui que entrou no Recife, na vida da União Soviética, foi seu martelo na chaminé do navio, e eu lhe conheço com inglês muito pequeno, porque era meio proibido falar inglês, né? Na União Soviética, né? Como é hoje a Coreia do Norte, né? E então essas coisas são contatos de primeiro, segundo, terceiro, e todos os graus que eu já... Incrível, como você. Encontrei na Marinha Mercante pessoas espetaculares, sabe? Escritores, artistas, pintores, foi muito interessante. E aqui no Recife, né? Nós tínhamos uma cidade que era
uma Manhattan. Recife Antigo era uma Manhattan. Tanto é que os judeus que foram expulsos daqui, judeu holandês, eles foram para Nova York e fundaram Nova York. É o nome do cara. Peter Stuyvesant, que é uma marca de cigarro americano. Está escrito The Man Who Founded New York, né? Saíram daqui. Depois, por acaso, foram consertar uma casa e descobriram a primeira sinagoga da América Latina. Esse negócio é prazeroso demais. Eu conviver com a primeira sinagoga de toda a América Latina, sem saber que ela estava. No dia que descobriram, eu fui lá olhar aquela pia batismal dele, que era um poço assim, cheio de pedra, uma coisa que está hoje para você visitar. Então, eu vi aquilo ser descoberto, eu vi tudo. Nova York é a capital do mundo, mas Recife, eu diria que era a capital marítima do Brasil, sabe? Ali tinha o London Bank, que hoje é aquele prédio onde tem a Caixa Econômica. O London Bank, aquele prédio, você vê que o estilo é totalmente europeu. E no primeiro andar tinha o British Town Club. Era o clube da cidade inglesa, o clube inglês da cidade. Tinha o British Town Club, o British County Club, que era junto do Náutico, né? E o Golf Club, que era em Caxangá. Veja você como o inglês sabia viver, né? Impressionante, né? E eu lá, trabalhando com americano, né? Eu ia lá, almoçava, tinha uma mesa de sinuca enorme, né? E a gente sentava depois do almoço, jogava uma sinuquinha para fazer a digestão, que em inglês não tem nada de besta, né? Começa a andar para fazer ginástica depois que come, né? E eu vi isso tudo. Ao outro lado tinha o Royal Canadian Bank, o Banco do Canadá. E em frente a ele, já na Marquês de Olinda, voltando ali, tinha o Citibank. Tinha o Citibank. Mas adiante, na outra esquina, tinha o Banco Francês Italiano. E embaixo, toda aquela gama de usinho, de escritório disso, de escritório daquilo. No primeiro andar, a história era outra. O primeiro andar era a Noite Alegre do Recife, né? Haviam casas de prostituição, bares, etc., onde se dizia que era Seamen's Paradise, né? Porque os marinheiros chegavam do mundo todos, entravam ali, saíam e iam para a noite dançar, brincar, beber. Só não tinha cassino, porque no Brasil, até hoje, cassino é proibido. Eu não sei por quê, porque é um dos países que tem mais jogo no mundo, é o Brasil. O único cassino que teve foi por conta da guerra, que era o cassino americano ali no Pina. Cassino americano. Os práticos antigos que me receberam, jogavam muito lá, os americanos da guerra, aquela história toda. Mas, enfim, essa é a atividade que me deixou assim, muita vontade. Era um negócio grande. O Recife era um movimento terrível. O Brasil tinha, assim, uns 250 navios entre cabotagem e longo curso. O Lloyd brasileiro, naquela época, anos 70, ele tinha navios que fazia velocidade, hoje, feita por navio de passageiro. Não, navio de passageiro, que não são navios com muita potência, mas fazia 21, 22 nós, que chamávamos os liners, que fazia só América do Sul, leste e oeste. Vocês terem uma ideia, e a praticagem lá, fazendo tudo isso. Era Lloyd, L-L-O-Y-D, Lloyd, Canadá, Lloyd, Estados Unidos, Lloyd, México, Lloyd, Cuba, Lloyd, Nicarágua, Lloyd, El Salvador, Lloyd, Panamá, Lloyd, Venezuela, Lloyd, Colômbia, Lloyd, até Lloyd, Bolívia tinha, que nem mar tem, entendeu? Saia pelo Chile, Paraguai e Uruguai. É um negócio incrível, os navios velozes demais, os comandos todo mundo fala. Era uma coisa disso, porque o Brasil, nós temos 2 escolas de marinha mercante feitas e sustentadas pela Marinha Brasileira, que é o governo brasileiro. É no Rio de Janeiro, o CIAGA e o CIABA lá no Pará. Então, veja bem, a empresa de praticagem, a atividade de prática da barca, é uma coisa assim absolutamente diferente, porque a praticagem existe para resolver problema. Não é fácil atracar um navio, não é uma coisa assim de pouca importância. Entende? É um negócio muito interessante. E a Marinha Mercante Brasileira, produzida, a equipagem, os tripulantes e oficiais por 2 escolas no Brasil, deu, até os anos 70, a Marinha Mercante Brasileira, que poucos sabem disso, a maior do mundo, com bandeira brasileira em todos os navios e tripulação, guarnição brasileira, respeitada, tá entendendo? Era uma coisa assim maravilhosa. Os navios brasileiros chegavam em todo lugar, eles tinham mania de levar para presentear as autoridades mundo afora, navio do Lloyd, navio da Aliança, navio da Petrobras, né? Então eles levavam goiabada e aqui, em Recife, os comandantes pegavam muito biscoito Pilar, que na época eram famosos. Eles levavam e davam de presente às autoridades, às pessoas mundo afora, né? Então, era uma coisa incrível, como a maior marinha mercante do mundo. E a segundo lugar estava longe, porque eram brasileiros, eram nacionais. Tem um desses comandantes, uma figura notável, entendeu? Ele, um escritor hoje, né? Ele era comandante da Aliança, comandante Condar. Eu fui prático dele várias vezes, eu era prático preferencial. Isso é um negócio
meio complicado, exclusivo da Aliança, da Hamburgo Sul, e ele saiu depois, está lá pelo Rio de Janeiro e tal, escreveu um livro e faz conferências. Ele disse a mim uma vez, numa conversa que fez aqui em Recife, na Associação Comercial, disse uma coisa que todo mundo olhou para o outro sem disse, olha, todo mundo fala que o Brasil precisa de dinheiro, a nação precisa de dinheiro, a taxação de impostos é terrível, é draconiana, tudo bem. Agora, o Brasil abriu mão do frete marítimo dele a partir dos anos 90, com essa tal de globalização americana-inglesa. Então, nós temos hoje um déficit, ele disse, provando onde esse frete desapareceu, se esvaiu e passou para a mão de armadores estrangeiros. 50 bilhões de dólares por ano era quanto se faturava no Brasil de frete marítimo, cargas e passageiros era muito pouco. Enfim, essa foi a história da Marinha Mercante Brasileira. Ele provou por A mais B, mas ninguém fala no assunto, esquece e deixa um homem desse gabarito, dessa significativa operacionalidade marítima. Bem, essa é a fase da Marinha Mercante que eu tenho uma saudade profunda, né? Hoje a Marinha Mercante Brasileira praticamente está resumida a Petrobras só. Chama-se Fronap, que agora é Transpetro. Então, tem uns 25 navios. Na época que eu estava falando atrás, eram mais ou menos 150 navios de bandeira brasileira, contribuição total brasileira, e uns 8 ou 10 navios estrangeiros afretados pela Fronap, né, pela Frota Nacional de Petroleiros, porque o Brasil não tinha navio químico, faltava. Tinha, por exemplo, um navio que era Iron Oil. O navio carregava minério aqui do Brasil, ia para o Japão. O Japão, na época, era a China do momento hoje, né? Ele levava o minério, 100 e tantas mil toneladas, e voltava pelo Golfo Pérsico e trazia petróleo. Então, sabe qual era a viagem, esse tempo que fazia? Viagem redonda, 5 meses e meio a 6 meses. O cara saía daqui, ia para lá e voltava 6 meses depois. Mas então a praticagem servia a essa gente, né, dentro de contrato, sem nenhuma verba pública. A praticagem foi regulamentada na época que eu entrei, em 65, 1975, era um decreto-lei de Getúlio Vargas, chamado Decreto-Lei 119. Ele determinava a atividade e dizia as obrigações, direitos poucos, quase nenhum. Era um negócio, era como o condomínio, né? A obrigação aqui do condomínio é fazer isso. Agora, direito, 1, 2 ou 3 no máximo. Então, essa era a atividade que eu sempre vi, meu Deus, que injustiça. Lutei e luto e falo para que nós tenhamos uma lei própria. Todo mundo tem lei, menos o prático. Porque o pessoal diz, mas a Marinha trata a gente também, mas eu tenho que ser amigo do almirante. Eu tenho que falar com ele. Não, almirante, me ajude. Eu não preciso de ajuda. Eu estou trabalhando em cima de 100 milhões de dólares no navio desses conteneiros daqui, não bato ninguém, eu e nossos colegas todo o Brasil afora aqui. Essa coisa de praticagem, hoje em dia, é regulamentada por uma lei 9.537 de 1997. E lá está estabelecido que a praticagem, como a nossa, como a de Manaus, Rio Grande, seja onde for, tenha uma empresa, seja coletiva ou individual, como no Rio de Janeiro tem 16 praticagens diferentes. Quer dizer, é uma coisa assim absurda, né? Surreal. Então, aqui a gente tem uma necessidade terrível de ter, por exemplo, facilidades creditícias e a gente é obrigado a ter uma atalaia 24 horas no ar, com bilíngues. Tem que ter lancha pronta para navegar mar afora aqui, com qualquer tipo de tempo, né? Aqui a praticagem está aqui. Então, nós somos obrigados a ter uma empresa que tenha lancha, tenha atalaia, tenha estrutura, tenha tudo com o dinheiro que se cobra do armador. Quer dizer, na verdade, mais da metade do dinheiro que o sujeito ganha para fazer uma manobra do navio, como eu acabei de fazer uma agora, é para pagar os empregados, pô, entendeu? É incrível a história. Então, eu sempre mantive assim e mantenho até hoje essa frustração de não ser legislado. Eu não tenho legislação própria, eu não tenho lei. Mas é uma coisa assim muito, muito frustrante, né? Tem figuras notáveis, figuras espetaculares, colegas nossos. E hoje, então, foi criado um problema, vamos dizer assim, de convivência. E o que eu chamo mais assim, amenamente, eu chamo de conflito de gerações. Conflito de gerações é que vocês veem um prático mais novo, pega o mais velho, o velho é bom até o momento que ele ensina e dá segredo. Depois ele deixa de ser bom. E daqui a pouco a gente está um choque cultural, meramente cultural. Então as idiosincrasias viram inimizades, né? viram, o que faz com que
as praticagens todas, sem exceção, tem assim, essa enormidade de praticagens, né, dentro do mesmo setor, do mesmo local, e trabalhando um olhando para o outro. Então, isso daqui é muito ruim, porque quando eu entrei, eu testemunhei um fato, isso é fato verdadeiro. Um prático do Lloyd brasileiro, que era um prático só do Lloyd. E o resto era ele e o outro, que é uma história outra. Então, tinha um prático que ia saindo do Recife com um navio americano, para dar o lugar para o paquete, né, o navio de passagem que ia entrando. Um não falava com o outro, inimizade. Então ele foi saindo, o que ia entrando com o navio de passageiro não falou com ele, e ele vai saindo, ainda dentro do canal de saída, lá chama o canal do Banco Inglês, ele atravessou a proa do navio americano, que é um ferro duro danado, cheio de limitado, sabe? Então ele atravessou com o paquete brasileiro, cheio de turista brasileiro, foi o Rosana Fonseca. Ele passou aqui e não respeitou que o navio estava dentro, praticamente, do porto, né? E bateu, destruiu uns 8 camarotes, não matou ninguém, porque estava todo mundo lá em cima olhando a chegada em Recife, né? Difícil de acreditar, mas não teve outro motivo. O motivo foi que o prático do Ananeri e o prático do Bulbacol em qualquer coisa, foi até na vida da Mobac. Um não falava, eram inimigos mortais. E um disse, vai para a direita que eu vou para a esquerda, para aí que eu estou saindo, ou não entra que eu estou saindo. Nenhum falou coisa. Um desastre terrível, que levantou um bocão de dinheiro para muita gente pagar e seguro pagar. Então ficou uma dúvida, foi nessa época que eu já estava advogando, né? Que Pedro Calmon me pediu e estava aquela reunião na cabeça, mas eu dizia, não, eu já estava fora do canal, estava dentro do canal. Aí eu digo, comandante, é muito fácil descobrir onde foi a colisão. Por quê? Porque o ferro de 5 toneladas do navio americano, na hora da colisão, torou em cima, na haste do ferro, torou e ele caiu. E 6 toneladas não boia não, né? Ele está onde caiu, onde quebrou, certo? O que a gente vai fazer? Manda alguém profissional mergulhar, vai plotar o ferro, bota uma boiazinha, você pega a carta náutica, você trabalha com carta náutica, né? E essa carta náutica você vai botar aqui, ó, tá dentro ou fora do canal? Foi provado, Pedro Calmon me achou um gênio, e rapaz, é porque eu vi todo mundo, vou trabalhar com você, não é genialidade nenhuma. É lógico que tinha um lugar marcado. Havia praticagem antes, quando eu cheguei, eu ainda conheci 2, que saudade, prático da costa. Aqui, a costa brasileira é dividida por etapas. Rio Grande do Sul até Santos, Santos até Bahia, Bahia até Maranhão e Maranhão até Manaus. Eram práticos que não tinham passado por marinha mercante, por uma maioria, na época, quase a totalidade não tinha passado, que eram práticos que navegavam na costa para ajudar os comandantes navegando. Isso eu conheci. Aqui era Zequinha, nome muito simpático, e Alexandrino. Esses eu conheci, fiz muita manobra com eles chegando, trazendo o navio da Bahia para cá. Porque a navegação era costeira, era tudo cheio de farol, que foi desativado, que é uma pena, que enfeitava a costa brasileira todinha. O de Olinda era conhecido, via lá na África, quase. Esse Alexandrino e Zequinha. Chegava aqui, além de um sítio simples, ganhava quase um cacho de banana para manobrar. Então a praticagem foi surgindo, desapareceram esses práticos da costa, impressionante isso, né? Pouca gente sabe dessa história. A gente crescendo no trabalho, crescendo na responsabilidade, entendeu? E não prestigiado e não tendo lei para proteger. Por exemplo, eu tenho uma empresa, seja coletiva, como é o caso da nossa, a mais antiga, né? Associação dos Práticos de Pernambuco, né? Que hoje é Pernambuco Pilots, né? Que tinha a totalidade de todo mundo junto, mas por conta de regionalismo, de opiniões e outras cositas más, né? Então eles estão separados. Mas a gente tinha uma certa união, mas não tem mais. Eu vivo assim, sabe, procurando assim dar uma importância maior, ou eu diria até, eu me permito dizer, importância devida à atividade do prático, né? Eu sou utilizado abundantemente, né? Para vocês terem uma ideia, o prático, essa semana passada, eu fui chamado para ir para um navio, afretado da Petrobras, esse chamado navio Tramp, não é Trump, é Tramp, que é vagabundo. The Ladies and Tramp, aquela ópera americana, né? E é vagabundo o navio, sabe por quê? Porque navio tem terceira bandeira e uma tripulação pega nos bares, sei lá, é um pessoal estrangeiro, do leste europeu, da Ásia, e por aí afora. E esse pessoal atracado, para puxar o navio 10 metros, o navio atracado, parou de operar, ele tinha que ir 10 metros no carro. Me chamaram. Aí eu pergunto, é incompetência dele? Não, o comandante pode mandar puxar os cabos, vira aqui, vira para lá e anda. Anda no cais, vamos dizer, não é navegar, isso é andar no cais, né? Pois bem, ele não faz, sabe por quê? Porque a garantia dele estar ali
é a presença do prático. Então, eu represento um prático, a garantia dele. Quebrou, estourou, houve um incêndio, mas tinha um prático a bordo. Aí vai para aquela história que tem que ser contada, Exxon Valdez, né? Exxon Valdez é um navio que tinha 250 mil toneladas de petróleo lá no Golfo do Alasca. Então, chegou lá ele de noite e entrando no lusco-fusco do dia, né? Esse lusco-fusco é um termo muito antigo, né? É aquele, dá meio claro, meio escuro. Ele chegou entrando na Bahia e tinha ordem do armador de entrar sem prática, porque lá diz a lei local, non-compulsory de pilot. Non-compulsory, não tem obrigação, não é obrigado. E ele, então, para amealhar um bacalhau ou um polvo, então ele simplesmente entrou. Quando ele entrou, que viu, meu Deus, não dá para mim. Então escolheu um lugarzinho ali e largou o ferro do navio de 250 mil toneladas. Essa história é sintomática. E acaba todo o papo sobre praticagem. Ele larga o ferro, está bem unhado o ferro, está seguro, tá. Desliga a luz que eu vou dormir. Day morning, tomorrow morning, 5 in the morning, 6, eu viro o ferro e acabo de entrar. Uma baía enorme, né? A maré aqui em Recife, nós profissionais sabemos, é 2,5 metros, 2,60 metros, entre a baixa-mar e a pré-mar de lua. Lá no Maranhão e lá para cima é 10, 9 metros de diferença. Ele não leu as informações do porto e simplesmente largou. Daqui a pouco o navio veio, pegou o cabeça, a meia nau e cortou em dois. Cortou em dois e afundou na hora. Coisa de 8, 9 anos atrás, por aí. Virou filme. Tem você procurar o Exxon Valdez da ESSO. Resultado, esse negócio foi um desastre terrível. Ele tacou todo o petróleo na viagem, acabou com tudo quanto foi criação. Acabou com o meio ambiente marinho. Até hoje, tem gente limpando ostra, dando banho em pinguim. E eu fiquei, meu Deus do céu. Mas eu costumo dizer que o que dá para rir, dá para chorar. E o limão, dado a mim, não vai ser azedo. Eu faço a limonada. Essa é a minha filosofia de vida. Não tem outra. Então, dessa limonada, eu digo, eu vou explorar, deitar e rolar nesse acidente. Sabe por quê? Porque depois de inquérito foi parar na Suprema Corte Americana. Mas foi parar no Suprema Corte. E a Suprema Corte Americana, por unanimidade, vejam vocês, o que é o serviço do prático. Simplesmente deu ganho de causa, sabe a quem? A seguradora, que era inglesa, que se chama Lloyd's Survey London, etc. E condenou. Nível final, não tem mais apelo, né? Condenou a Exxon, dona do Exxon Valdez, a pagar, na época que eu tive em Nova York e vi no jornal, puxa vida, condenou a essa a pagar, na época, não leva 6 bilhões de dólares em avaria causada lá. E você, por quê? Porque estava sem prático. Porque estava sem prático, entendeu? Essa é a produção que eu adoro. A propósito da estrutura da praticagem, que na verdade, ela é consequência da lei, aquela lei 9.537 de 97, que determina no momento de praticagem, ela trata da atividade marítima, náutica nacional, mas não trata da profissão, ela trata da atividade náutica. Nós estamos no meio, Então, eles determinaram que a praticagem fixa um preço com os tomadores de serviço, que são geralmente armadores, né? E que negocia os preços. Esses preços são eventualmente atualizados com base nos índices brasileiros, de inflação, etc. Mas ela é dividida em 3 partes, que é exatamente 20% que deve ser empregado em lanças modernas e competentes para ir lá fora com qualquer mar. Prático não tem negócio de ir lá, não. Está chovendo muito, ele vai com chuva com vento de 60, de 40, de 78 quilômetros, mas tem que ir. A lancha e a atalaia. Então, e o prático? Então, esse dinheiro, 40% do ganho do prático vai para isso aí. E a importância desse pessoal é muito grande, né? É muito grande e eu diria assim, muito específica, porque, por exemplo, o pessoal da lancha, não é só o pessoal da lancha que pega a lancha, leva e traz. Eles são extremamente adestrados pela Marinha do Brasil, são habilitados, são fiscalizados pela autoridade marítima, na pessoa do capitão dos portos, e tem vários cursos que eles fazem. Um deles pega salvatagem, né? Aqui tem até uma coisa hilariante, mas é verdade. Um prático que já foi para manobrar navio no céu. Eu não posso deixar de dizer o nome dele, porque ele era uma figura engraçada, foi um marinheiro completo, ele foi da Marinha do Brasil, Marinha de Guerra, Marinha Mercante, comandante, eu manobrei navio dele, né, como comandante, ele, e foi prático gravar. Tinha uma certa dificuldade de subir escada, quem não tem, né? E andava full ahead, era barco, só peste, e aqui ele, de quando em vez, caía do quebra-peito dentro d'água. Ele tem um recorde, talvez nacional, mas ele caiu várias vezes, e aqui, suave. Agora mesmo eu estava manobrando, tinha 6 golfinhos
brincando a 30 metros vinha água limpa, né? Você viu? E só faltava tubarão, porque eles que onde anda golfinho tem um tubarão por ali perto. Mas enfim, ele caiu na água. Caiu tal. O pessoal da lancha aqui tem curso com um bombeiro. É a técnica, né? O bombeiro, para mim, é um herói mundial, né? Então ele ensinou a rapaziada aqui a salvar e tal, salvar gente, né? Um negócio organizado. Mas o Aurélio caiu na água e aquela história toda, ela vai para lá, vai para cá e tal. Daqui a pouco, um marinheiro aqui nosso, disse: o que, senhor Aurélio? Tá aí a boia, tá aqui, vamos lá, eu vou puxando para o senhor chegar aqui perto, né? E ele lá, brincou, ele era gordo. Então daqui a pouco ele disse, o nome do rapaz era Alex, um ex-funcionário, mas uma figura muito boa. Aí ele disse: mas, senhor Aurélio, o senhor já está com a boia, eu estou aqui com o carro, o senhor, mas você pule na água, daí ele dando ordem. Aí o Alex disse a ele: senhor Aurélio, eu estou não, pule na água. Além do mais, senhor Aurélio, aqui tem tubarão. Aí ele fez: é por isso mesmo que eu não pulo. Essa história parece uma piada, mas foi verdade, né? E o Alex pulou na água. O pior, eu não pularia. Mas ele pulou e no final das contas saiu a coisa menos complicada. Mas veja você, esse pessoal, o outro pessoal, que é os outros 20% da Atalaia, um pessoal de alto nível universitário, são pessoas que estudam, que falam inglês perfeito. Alguns deles falam inglês até melhor do que prático, entendeu? Porque moraram fora do Brasil, falam inglês muito atual. Mas a nossa Atalaia é uma coisa a considerar. Por exemplo, a pessoa chega no meio da noite aqui, e isso é muito comum no Brasil todo, um navio chama, atenção, nossa estação PIP, J6, praticagem. Eu estou aqui com uma pessoa com uma dor no peito aqui e tal, e estou aqui no través de suave e tal. O que é que eu faço? Eu tenho que chamar. Ok, imediatamente a partir desse momento, o que é que faz? A Atalaia chama a capitania diz: ok, manda ele entrar, quer dizer, chegar mais perto da costa e avisa o resto das autoridades. A Anvisa, a Polícia Federal, a capitania que vai oficiar, o pessoal todinho. Então, a essa altura, o agente do navio, que sempre tem um representante comercial, ele chama o agente e já chama a ambulância. A ambulância já vem com o médico para cá, para Suape. Isso numa madrugada de qualquer dia do ano. Ele chega aqui, o camarada vai aqui na lancha da praticagem, nossa, porque só quem tem lancha aqui é a praticagem. É incrível isso, né? A Anvisa não tem, Polícia Federal não tem, usa a nossa. Enfim, e vai a lancha. Se for necessário, o prático é chamado para aproximar mais ou entrar com o navio, de acordo com a situação do doente, né? Desce, vai para o hospital, deixa de ser problema não. Esse negócio não custa nada, de graça, praticamente. Ninguém fala, ninguém diz. No máximo um polegarzinho, valeu. Então essa é a equipe que a praticagem tem, Brasil afora. E a sorte está na qualidade do marinheiro da lança, a sorte está na qualidade do atendente da Atalaia, porque vem a Atalaia. Quando eu entrei em 65, o prédio está lá, prédio da rua, Bom Jesus, 194. Lá em cima era a Atalaia, e tinha um binóculo, aquele binóculo de pirata, né? Era assim, ó, enorme, para olhar, e tinha um mastro para se colocar usando os sinais de bandeira. Era impressionante. E funcionava bem danado. Eu vi esse troço todo. Outro dia eu fui lá sozinho, chorei. Porque a simplicidade me trouxe muita felicidade. Isso não é meu, é de Lao Tzu. Então, terrível como a coisa funcionava e funciona até hoje. O que me deixou assim muito frustrado, não gosto de me decepcionar, mas frustrado, foi essa miscigenação da nossa regionalidade, entende? Isso deu essa desagregação dos práticos. O absurdo no Rio de Janeiro tem 16 praticagens. A coisa que não vai no raciocínio de ninguém. Cabedelo tem 9 navios por mês, ou 10, sei lá. Um grande amigo meu, um dos maiores, se não o maior amigo meu, o Juarez, é prático de lá. Tem uma construtora para ganhar dele, não é? Tem 9 navios. Pois bem, tem 3 praticagens, pô. 2 aqui e 1 aqui. 2 cariocas, 2 cabedelanos, né, de Cabedelo, e um outro do Rio que veio da Marinha de Guerra. Um da Marinha de Guerra, 2 da Marinha Mercante, e 2 de lá. Veja você, que incoerência. Então você não pode ter, aí vai aquela frustração operacional minha, pessoal, você não pode ter uma lei, na hora que eu faço assim uma lei, eu produzo uma lei com um deputado carioca, um advogado amigo meu, colega amigo, que eu deixei, eu tenho horror a advogar e falar em direito, mas cheguei a preparar um projeto de lei para que a praticagem fosse dada a ela a importância que ela tem, entende? Não é eu dizer, poxa, esse cara ganhou 10 mil reais, 1 hora no navio, para botar, pelo amor de Deus, entende? Essas ideias é todo dividido para ter essa estrutura que a praticagem. Essa
é a história do funcionamento da praticagem, né? E esse exemplo de Aurélio foi só para rir um pouco, para não chorar, né? O riso e o choro andam muito perto. E eu ficar aqui com 58 anos nesse negócio, subindo e descendo de escala de quebra-peixe, sem querer chorar, mas eu sou aposentado com R$ 3.000 do INSS, né? Não fiz a guerra, os pratos antigos, que eu conheci todos, eles tinham uma aposentadoria especial porque eles foram incorporados à Marinha. E olha, tem um submarino lá fora, vai lá o prático é que ia fora dizer se a luz que estava lá, eu chegava lá, tava um cara, era um pescador que estava com a luz acesa. Entende? Quer dizer, essa história da praticagem que eu vi, eu convivi, entende? Um prático famoso, não tinha rebocador, não tinha nada, sabe? Era tudo como a gente costuma dizer no Império, era tudo na porrada, né? A praticagem era... Então, essa é a prática que eu tenho. Hoje eu tenho um presidente que administrou airosamente, né? De uma maneira assim, principesca, né? Essa crise da praticagem local, que é o Nelson Leles, que vira Marinha Mercante, e é um sujeito de uma personalidade, de uma postura, entendeu? Inusitada, que aguentou toda essa briga e consegue ainda administrar as sequelas que ficou com essa separação. E me frustra, né? Eu estou aqui na minha navegação, sabe? Enquanto não aparecer um comandante para me dizer, bicho, vai para casa, Aguar Jardim, eu vou ficando por aqui, né? Eu pretendo ficar mais para ver se fecha a rosca para 60 anos, que tal? A atividade me deu muita alegria e me dá até hoje. Eu acabei de manobrar agora com vocês viram. E o grande lance da vida são os acontecimentos da vida, né? Ninguém vive sem acontecimentos, né? Nós somos movidos por conversas boas, conversas ruins, acontecimentos bons, acontecimentos ruins. E a praticagem, a atividade minha de prática, ela me deu sempre, sempre, sempre alegria. Alegria, contentamento, entendeu? E satisfação em ter feito uma coisa boa e importante, sabe? Importante não para mim, para todos, né? Eu viabilizo a vida comercial do Estado, eu e meus colegas. Ninguém fala isso. Então, tem hora que você pega, né? Por exemplo, uma vez em plena União Soviética, Detan, Guerra Fria, aquela história toda, cortina de ferro, chegou um navio no Porto de Recife, e o cara lá, russo, né? Russo, ucraniano, porque russo e ucraniano ninguém sabe, mas agora mesmo estava o comandante ucraniano imediato russo. O ucraniano mandando do russo. Não fala nem guerra, o povo. Bem, chegou lá e tal, e eu notei o comandante muito cheio de... né? Foi-se o martelo lá na chaminé, aí eu vou entrando e disse, olha, eu não quero rebocador, eu vou atacar o navio. Sem rebocador. O navio de 160 metros, com 50 e tantos tripulantes, que ele tinha o salário médio da União Soviética, como é de Cuba hoje, e da Venezuela, $50 por mês. Né? Todo mundo da União Soviética ganhava $50 por mês. Como todo mundo em Cuba hoje ganha $50 por mês. Como todo mundo na Venezuela ganha $50 por mês. Quem me disse foi o comandante, que a mulher dele era professora universitária, telefonou chorando, olha, o presidente botou um salário de $50 por mês. Quer dizer, não sou eu que digo. Então, era gente que só uma feira no navio. Se eu não quero, eu tenho ordem, sou da União Soviética, eu não posso fazer. E aqui eu sou em que pede eu estar sob seu comando, né? Eu não assumo o comando. Eu assumo de fato, mas de direito o senhor é o comandante, né? Então eu não posso fazer o que o senhor quer. Atracar aqui em cima dos... sem rebocador, que já tinha aparecido rebocador para navio grande, eu vou quebrar tudo aí. Então, eu tenho normas aqui da autoridade, que é o capitão de porto, Harbor Master. Ele disse, ele falava português, mas chamou um palavrão em inglês, dizendo que estava nem para o capitão de porto. Eu paro o navio, já dentro do porto, lá, paro o seguimento, largo o ferro do navio e deixei o navio fundeado, podendo girar sem bater em lugar nenhum, né? Disse, o que, comandante? O senhor pode fazer isso? Só. Eu, não. O senhor não vai fazer comigo. Eu tenho ordem, eu tenho lei, eu não sei como é que acontece, porque a União Soviética é um negócio fechado, ninguém sabia como é que era lá dentro. Até hoje ninguém contou. Eu só sei que Trotsky era sustentado pelos americanos, sabe? O americano dava dinheiro a Trotsky. Ninguém fala quem é comunista aí. Trotsky era sustentado pelo americano. Então eu não sabia nada além disso, né? Eu digo, então o senhor fica à vontade. Eu peguei os caras, descia, o novo descia com a mão só, aqueles caras quebra-peito que a gente chama, quebra-peito. O português chama quebra-costa, mais inteligente que a gente cai e quebra as costas, né? Foi bem.
Aí eu entro na capitania, comandante, aí eu queria falar com ele, eu tinha acesso muito grande ao capitão de porto da época, Evandro de Uzeda. Digo, veio, morreu um pouco, velhinho, tinha idade para ser meu pai, mas tinha uma amizade, ele gostava de Nelson Gonçalves, mas isso é outro caso. Enfim, comandante, eu vou dizer, eu sou muito chato, em plena revolução, em plena revolução. Então, tá um negócio chato aí e tal. O capitão se recusou a cumprir a norma era dele, capitão de portos, né? Norma que até hoje existe. Não era por causa de militarismo, nem revolução, coisa nenhuma. Ele disse, como é que é, Augusto? Não sei. Eu deixei o navio lá, tá safo, ninguém vai sair nem entrar, e eu quero que você... Não, pode, eu mandar um oficial. Aí foi então um oficial da capitania até o navio, e eu subi do navio com o oficial, e o oficial disse, duas chances. Ou o senhor se adequa à norma, que está aqui uma cópia para o senhor, dele, ou o senhor vai fundear lá fora. O prato está aqui para fazer as duas coisas, ou atraca ou vai lá para fora. Aí então o comandante teve assim, um lampejo de inteligência, ele disse, ok, e fizemos a manobra. Essa foi eu. A outra foi uma coisa inusitada, formidável. Chegou a Rainha Elizabeth, visto Pernambuco, né? E eu fui intimado pelo capitão de porto, que já era outro, e ele dizia, Augusto, você fala muito bem. Eu ensinei inglês muito tempo, o meu inglês é bem razoável, então tá, você vai fazer o navio da rainha. Eu digo, é uma honra enorme. Botei uma roupa domingueira aí, né? E lá fui, entrei com o iate dele, o Britannia, HMS, Her Majesty's Sovereign Britannia, que não tem porto de registro, por sinal. Né? E atraquei ele na Praça Branca, girei o navio grande, e ficou o navio olhando para não estar girando o navio com a rainha a bordo, né? Ela podia marear, sei lá, que ela veio de avião, que ela é boba, né? Ela veio de avião. Aí eu estou ali, atraquei 2 ou 3 dias depois, ela chegou, visitou Nilo Coelho, o governador aí, diz até que faltou luz lá no palácio, eu acho que queriam sequestrar a rainha, mas enfim. Daqui a pouco ela chega, 6 horas da noite, e eu lá já a bordo com os rebocadores, que não tinha VHF, mas tinha uma fumaça que parecia que era lenha. Eu fui lá do outro lado, olha, não tem apito, o comandante proibiu usar o apito da rainha a bordo. Aí eu, ok, pegaram os cabos na proa para abrir o navio, né? Abri, e eu saí navegando com a rainha a bordo. Negócio, né? Eu nunca vi o rei nem a rainha, né? Eu havia entrando no navio, já estava no passadiço. E lá para a Praça Rio Branco, que era chamada Rio Branco, bucólica, tudo de mármore, os bancos de mármore, uma coisa belíssima, né? E saudosíssima memória, cheio de gente. Porque na época ainda tinha muitos descendentes de empresas e descendentes de ingleses, aquela mistura que eles conseguiram, estava cheio. E gritando, rainha, God Save the Queen, aquela história toda. E eu comecei a abrir o navio, lá vai, daqui a pouco o rebocador de boca, o cabedeiro, era o mestre Antônio Cabedeiro, correu o cabo, correu e lá vai o navio da rainha, com rainha e tudo a bordo, né? Bater. O navio da rainha é pintado como um carro. Você olha assim, dá até para ajeitar o cabelo. Mulher chega lá para assim ver. Aí, resultado, aí eu digo, meu Deus do céu. E o apito aqui, né? Meu Deus, e o comandante lá, que tinha me dito, não apite. Em nenhuma circunstância, porque she is on board. She is on board. She is a rainha. Nessa hora não deu. Apitei, e o revólver segurou. Só que quando eu apitei assim, que eu olhei aqui, 1,5 metro de mim, quem estava acenando, porque não faz assim, não, faz assim. E pensou que ia dar uma bandana. Resultado, estava a rainha Elizabeth, the second, ao meu lado assim. E o vento, esse vento sueste, trazendo um cheirinho de jasmim, negócio de perfume de rainha, né? Aí eu olhei para ela assim, daqui para aí, e cometi o sacrilégio, o crime de pegar no ombro da danada da rainha e dar aquela balançadinha nacional. Sorry, Queen. Não é assim, mas desculpa, foi mal, né? Eu peguei na rainha, eu acho que nem o marido dela pegava nela com aquela intimidade. Aí eu balancei assim, era um olho azul, um azul assim, celeste, baixinha. Aí eu digo, I'm sorry, Queen. Aí o pessoal, God save the Queen, meu Deus do céu. A essa altura eu mandei baca no rebocador, o comandante fez assim, em inglês gosta desses gestos, mas tudo bem, fui mais longe, e lá vou eu sério com o navio. Quando chegou lá fora, desci, eu procurei a rainha para dar um adeus, né? Mas não consegui, ela devia estar mareada naquela altura. Tudo bem, eu ainda escrevi sobre isso, né?
no Diário de Pernambuco, eu sou cronista, eu faço, mas eu estou fazendo um livro, agora eu vou lançar um livro sobre as crônicas do velho marinheiro terráqueo, né? Sou marinheiro terráqueo. E coisas como essa, e tem várias, né? E tal, escrevi e botei, assim, no final da crônica, né? No Diário de Pernambuco, que acham que pintou um clima depois desse negócio. Esse negócio, bem assim, deu um ibope, eu virei escritor indecente, entendeu? Porque eu botei, acho que pintou o clima. Qual o negócio agora disso? Eu recebi 500 mil telefones de amigo, de inimigo, de parente, de tudo, de vizinho. E você tal. Mas 3 dias depois eu recebi um telefone, não tinha celular, era aquele velho pretinho da Telp, né? Aqui, uma pessoa querendo falar com o senhor. Pois não, era o cônsul inglês, né? Cônsul inglês era honorário, era cônsul mesmo, né? O senhor Augusto, piloto Augusto, sim, sou cônsul da Inglaterra, que prazer enorme. Eu digo, esse cara vai me agradecer por ter feito a manobra de graça. A praticagem faz sempre isso, navio de guerra, navio de autoridade, não se cobra. Tem lancha, pessoal, foi bem. Eu digo, ele vai agradecer, né? Sim. E ele falando péssimo português, olha, não gostar do que foi dito no jornal. Eu digo, you wanna talk English? Não, falar português. Me deu um esculacho miserável. E eu me vi assim, amarrado, né? Assim, manietado, sequestrado e mandado para uma masmorra inglesa em algum castelo daqueles de 2, 3 mil anos. Aí eu disse, o senhor não gostou, senhor cônsul. Eu acho que foi realmente... O senhor não entende nossa gíria. Pintou o clima, quer dizer, o clima estava bom para o navio, daí eu quis fugir na tangente, mas alguém já tinha envenenado o camarada contra mim. Mas eu saí bem, eu saí de aperto muito bem. Minha vida foi muito aperto, meu Deus do céu. Então eu disse a ele, olha, o senhor pode não ter gostado, mas meus amigos e o povo que me conhece adoraram, entendeu? Essa história. E eu lhe dou, assim, todo respeito pela rainha, por tudo mais e tal. E eu quero lembrar, claro, né, que eu dei um presente por conta da rainha. Nós não cobramos nada. Eu tinha que dizer, isso passa desapercebido. Na hora que você cobra alguma coisa a alguém, cara, puxa vida, você me cobrou. Quando você vai de graça ou qualquer tipo de serviço, ninguém se lembra, é engraçado, né? Então, a praticagem tem esse negócio de salvatagem aí com o pessoal da Atalaia, o pessoal da lancha, o cara vai lá para fora para pegar. Eu já vi uma vez aqui, é outra que eu gostaria de contar, um camarada desceu uma maca, né? Eles fazem isso de arame, né? Todo de arame assim, bota ali e amarra um cinto aqui e outro aqui e nas pernas. E o cara é descido para a lancha. Só que daqui a pouco, quando o camarada bota na lancha, que o pessoal da agência estava lá, na lancha era prática, a lancha de madeira, aí no Recife. Aí daqui a pouco aquele negócio já desatado do guindaste, né? Lá fora da barra. Aí desataca aquele negócio, o pessoal da agência querendo pegar o dedo, a lancha deu uma balançada, o cara bom, entrou o negócio de ferro, né? Aí o pessoal da lancha, como sempre, cai na água e não tinha ainda esse curso que foi feito com os bombeiros, né? Mas meninada aqui, esse pessoal da lancha, é tudo sabe, é navegador, é mergulhador, é tudo aqui. Então caiu o cara lá dentro, pegaram o quase defunto, a meio afogamento, trouxeram, cara, o coitado já estava lá cheio de problemas de saúde. Essas são as histórias engraçadíssimas. E histórias engraçadíssimas. É um ambiente extremamente... Tem, por exemplo, eu tenho uma convicção que o pessoal embarcado, o desembarcado não tanto. O que vira prático, o marítimo vira prático, ele muda a personalidade. Mas quem anda embarcado, quem anda no navio, ele adquire, assim, sabe, uma têmpera, sabe, com maresia muito, com água salgada, tá entendendo? É um pessoal de alto nível, sabe? É um pessoal, assim, de alta confiabilidade. E que não tem negócio de meio, eu vou pensar 2 vezes, né? Uma história nossa aqui, de um colega nosso que entrou comigo, e entrou no navio de gás de 100 anos, né? E virou herói, aquela história toda. E tem um lado engraçado dele, que pouca gente comenta, mas eu vou comentar, que é um caso muito interessante, e ele depois ganhou a maior medalha, né? Maior medalha do estado de Pernambuco, ordem do mérito, não sei o que lá, tudo junto, né? E ele tinha, né? Era uma figura interessantíssima, engraçada, chegava ao folclore.
as maneiras que ele fazia as coisas. E aí, então, foi ao governador, Roberto Magalhães, era o governador da época, de plantão, que otorgou essa medalha a ele, em solenidade, aquela história toda. Ganhou ele, o capitão do esporte, e o prefeito que estava de stand-by lá no palácio, esperando o navio explodir, né? E então ele, Augusto, fui no governador agora, pediu audiência, ele me recebeu, eu levei o meu canudo, né? E a minha medalha. E lá, grande herói, disse o governador. Pois não, Zé, tudo bem? Olha, tudo bem, mais uma vez, mas quer que eu deva a honra da sua presença aqui no Palácio do Campo das Princesas, né? Eu estou só com um probleminha, governador. Eu vim lhe pedir, eu tenho 2 filhos, andavam para a faculdade e tal, e eu vim pedir um emprego para os meus 2 filhos. Afinal de contas, eu sou herói, eu salvei a cidade, e o senhor deveria estar morto nessa altura, não é verdade? O prefeito também, o capitão do esporte, todo mundo ia morrer. Eu também morreria. Mas já que eu não morri, então, eu vim pedir ao senhor aqui 2 empregos. Minha filha é professora e meu filho está fazendo curso de administração, não sei o que tem o mesmo do Nelson Campos Filho. Um rapaz, bom rapaz. Então, o governador, né, uma seriedade que lhe é peculiar, o Roberto Magalhães, meu caro, veja, o herói não tem. O herói está acima de tudo, de toda a dificuldade. Tá? Deu aquela ajeitada nele e negou. Definitivamente, não, eu aconselho o senhor colocar os 2 garotos num concurso. Concurso é a melhor bandeira. Tá certo, sim, senhor. Então, isso me deu uma alegria terrível, né? Esse meu colega Nelson, que era muito engraçado e doido, né? Ele fazia manobra que ninguém fazia. Tem uma bronca grande aí, chama Nelson, ele ia e resolvia. Era engraçado. Era bem, enfim, ele então disse, quer dizer que o senhor não vai arrumar, pegou o canudo que levou na mão, feito um escolar que foi formado no primário, né? Eu disse, quer dizer que não tem emprego, meu filho? Ele, eu sou herói e não tenho direito a um emprego, meu filho, minha filha. Bom, eu sou um gerente, eu não sou dono do Estado. Eu estou aqui, mas não sou dono, né? Porque ele dava certo, pelo menos na retórica, ele estava dizendo, na verdade, eu não posso, me desculpe. Aí disse, então, isso daqui, aí pegou o canudo, jogou na mesa do governador e tirou a medalha, jogou outra vez. Eu não quero nenhum nem outro. Eu devolvo essa honraria, porque isso não paga a conta do bom preço. Saiu, deu as costas e foi embora, deixou o governador lá. Essas são as histórias deliciosas que eu participei dele. Ele era interessantíssimo. Ele tinha manobras assim, que eu nunca vi igual. Ele girou um navio de passageiro na Praça Rio Branco. O navio tinha 150 metros do Lloyd, né? E ali tem 165 metros. Ele pegou o navio, entrou, quando chegou na praça, girou por terra, pela praça, fez, girou e atracou. Sem bater nem para avante, 5 metros na proa, um negócio aí. Só que lá é a Recife, né? Na popa. Ele girou, atracou. Todo mundo correu. Foi um coisa. Eu não disse o que eu fazia. Ele era assim. E saudade dele, um colega assim, muito interessante e que fazia manobras impossíveis. Ele fazia, claro que ele tinha os pecados. Ninguém não tem pecado, né? Essa atividade me deu essas alegrias todas. Eu conheci, por exemplo, o comandante da leva, o comandante Brochado. Era um cara meio nobre e até quando ele estava de uniforme, ele tinha um foulard, né, que é um cachecol, né? Com um nó aqui, sabe? E esse cara era um cara diferente, muito refinado, muito educado, tinha muito mais de idade, que eu já fui novo um dia, né? E tal coisa, eu gosto muito do seu estilo, você se veste bem, você falando bem, blá, 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 tal. E eu digo, eu sou, gosto de quê? Assim, eu sou pintor. Eu pinto e faço vernissagem em Paris. Romance, eu inclusive com uns quadros aí que eu estou levando para a Europa, porque eu vou deixar para preparar, depois eu desembarco, fico lá e vou à minha vernissagem. Quer dizer, um comandante do navio, formado no Ciaga, do Rio de Janeiro, de graça, que virou um pintor que expunha em Paris, a Meca, né, da arte e tudo mais, né? Então, ele era assim, extremamente educado. Aí eu fui no camarote dele e vi, eu não sou muito de quadro, mas, né, que é bonito, é bonito. Eu olhei assim, comandante, que coisa bonita.
Um outro americano, essa é muito boa, porque ele chegou aqui e disse: "Olha, eu sou músico, eu faço música, só que eu não sei música. Eu preciso de alguém que tenha ouvido absoluto para escrever. Eu estou com as 20 músicas para fazer. E o senhor tem alguém?" Eu digo: "Tenho, eu conheço Nelson Ferreira." Nelson Ferreira. Nelson Ferreira. Quem é pernambucano sabe quem é Nelson Ferreira. Então eu vou falar com ele. E ele me conhecia, Nelson Ferreira. Eu cheguei lá e disse: "Olha, tem um comandante americano e ele quer gravar, fazer a partitura de uma música, né? Aí você faz e eu tenho ouvido absoluto." Então eu levei o americano, que não falava uma palavra de português, Nelson não falava uma palavra de inglês, eu levei esse deu onde era o lugar para ele pegar um táxi, né. Recife antigamente tinha táxi, tinha restaurantes maravilhosos, tinha tudo, né. E então, levei ele lá, Nelson, ele chamava de Nelson e tal, e como é Rudy o nome dele. Aí então ele começa lá, e Nelson sentado ao piano, né, escrevendo, né. E assim foi. Ele cobrava, cobrou $100, não vem com 10, negócio de 10, 20, 20. Você é o maestro, você é o número 1 do estado de Pernambuco. Eu quero é $100 cada partitura. Agora outra coisa, a partitura, eu gosto de música também. A partitura tem uma, 2, pega uma, mas dê um espacinho para ela acabar logo. Então, Nelson, uma vez escutou, disse: "Augusto, você é terrível. Eu ganho mais dinheiro para aquele gringo", né, que a gente chama pernambucanamente gringos. "Eu ganho mais dinheiro com aquele gringo do que no carnaval todinho, né." E tinha um negócio terrível, que eu ia para o carnaval do português, que ele era o maestro lá, e era uma coisa horrível, porque eu entrava assim com meus filhos, na época, adolescentes e tal, eu entrava no português, me esgueirando, daqui a pouco, quando ele, no palco, quando ele tá tocando, me via, parava a orquestra em pleno frevo e dizia: "Quem está adentrando o clube português é Luiz Augusto, meu amigo, prático da Barra", aquela história toda, presidente do country e tal. E assim foi, né, esses caras todos maravilhosos que desapareceram. O que está hoje na Marinha Mercante Mundial, e transporta 99,9% das cargas mundiais, é um pessoal arregimentado, alocel, sem sem um respeito à qualidade marinheira, né. Prático hoje pega a barra pesada. Eu já peguei navio coreano do norte, que tem a bomba atômica, mas não tem a simplicidade de falar pelo menos inglês. Peguei um navio que ninguém falava inglês. Ninguém falava inglês, Coreia do Norte. Consegui atracar, porque Deus, disse o Papa, é brasileiro, né. Então, hoje em dia é terrível, o pessoal é muito limitado, os navios cresceram muito, navios enormes, navios 360 metros, já botamos aqui, já estamos botando aqui no Recife, em Suape, né, e sem que isso represente, vamos dizer assim, um troféu. Se eu faço alguma coisa inusitada, diferenciada, que nunca ninguém fez, eu mereço, no mínimo, além desse dedinho terrível do polegar para cima, ou, como o cônsul da Inglaterra, ligar para mim: "Olha, gostei muito da sua entrada no navio", né, ao contrário do que ele fez comigo. Então eu acho isso, essa frustração que eu tenho pela minha profissão, eu atribuo, eu acredito, à falta da minha lei. Eu sou um marginal, pô, não tem lei. Isso que é, eu tenho uma lei que, regulamenta a atividade, mas não a minha profissão. A diferença é muito grande. E eu vou um dia, quem sabe, né, antes de eu manobrar lá com o Nelci, né, ver, quem sabe, quem sabe.